Este programa tem o apoio da Samsonite. Viajar é sonhar. É seguir o instinto, mudar de planos e descobrir novos lugares. Com a mala Proxys e a mochila Ecodiver da Samsonite, cada destino começa com elegância, durabilidade e termina com histórias para contar. Pronto para fazer as malas? Sejam bem-vindos. O viajante desta semana acaba de realizar uma expedição ao Círculo Polar Ártico. Andou 300 km na neve, puxado por cães, durante vários dias pela tundra gelada. Ele foi um dos sortudos vencedores de um concurso internacional promovido por uma marca sueca de material de atividades ao ar livre. Como é sair de Portugal no início da primavera e viajar em cima de um gigante manto branco, é o que vamos saber na próxima hora e muito mais. Francisco Cipriano, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Obrigado pelo convite. Ora essa, Francisco, já tiveste tempo para te deitar ao sol e aquecer o esqueleto? Sim. Já. Mas ainda tenho a minha cabeça um pouco no Ártico. Ah, é? Sim, com todas aquelas aventuras e dificuldades, ainda estou um bocadinho lá. Foi uma viagem muito impactante? Sim, para já é muito... pede muita preparação. Isto é, antes de partirmos tivemos vários briefings que nos ajudaram a perceber como é que é viver no Ártico, como é que é vestir-nos no Ártico, e isso criou uma espécie de uma expectativa, não é? Que depois se concretizou quando lá chegámos. É um ambiente muito hostil, não é? Sim, é pesado, é frio, é duro, torna tudo muito difícil, não é? Atividades muito simples passam a ser muito, muito difíceis. Como, por exemplo, o dia-a-dia, não é? De uma expedição. Como, por exemplo, montar uma tenda de luvas com menos 19 graus. Como é que se faz isso? Tira-se as luvas e queima-se os dedos. Oh, bolas! Trouxeste os dedos queimados? Bastante. A sério? A sério. E tive que começar a consciencializar-me que não podia tirar as luvas para nada. Que foi uma tarefa um pouco difícil, pois é preciso colocar os arneses nos cães e prender os cães, enfim... Coisas muito finas do ponto de vista das mãos, não é? E que eu não conseguia fazer com luvas. Então, a primeira coisa que me ocorria era tirar as luvas. E depois percebi que não podia ser porque queimei os dedos e, portanto, a partir daí tive que começar a fazer tudo com luvas. É quase como andar em casa e querer acender a luz quando estamos debaixo de um apagão, não é? Exato, mais ou menos isso. Fiz isso várias vezes. Eu acho que todos nós fizemos isso naquele fatídico 28 de Abril. Olha, conta-me lá. Tu concorreste, participaste de um concurso, não é? Quantas pessoas concorreram para serem escolhidas para esta expedição? Concorreram 29 mil pessoas no mundo inteiro. E tu foste um dos? 20. Uau, espetacular. Tiveste de apresentar uma candidatura bastante convincente. Sim, a candidatura em si não era muito difícil, era basicamente explicarmos quem nós éramos, de onde vínhamos e assinar um termo de responsabilidade. O difícil veio depois, quando começaram a surgir os chamados desafios. Houve 3 desafios que tinham que acontecer online, todos em vídeo ou em fotografia, e portanto nós tínhamos que convencer um júri sobre esses desafios, não é? E foi isso que eu fiz. Portanto, o primeiro, segundo e terceiro desafio. Ok. Usaste argumentos racionais ou seguiste a moda dos produtores de conteúdos de fazer coisas divertidas e meio apalhaçadas? Não é muito do género. Sim. Portanto, eu não conseguiria fazer, nem mesmo que tentasse, a não ser que ensaiasse bastante. Não, eu acho que fui muito genuíno, fui eu mesmo, e depois... Tentei, não sei se resultou ou não, porque ainda hoje tenho esta dúvida se aquilo funcionou, não é? Mas, então funcionou, foste um dos 20 escolhidos. Exato, mas foi esse o argumento, ou a razão, ou aquilo que fez com que o júri me escolhesse. O que eu tentei fazer de diferente foi falar de mim e falar naquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de mar, gosto de fazer surf, gosto de estar na praia. E os concorrentes, ou pelo menos as pessoas que eu ia acompanhando, porque havia um hashtag que me permitia ver o que é que os outros estavam a colocar, todos falavam de montanhas, de gelo, de neve, o quanto eram resistentes na neve, e eu pensei, ora bolas, eu na neve, nada, não é? Portanto, é mais mar. Tu já tinhas ido à neve? Sim, mas é uma coisa de europeu, não é? Quer dizer, vou ali à neve, faço um ski de uma semana e volto para casa confortável, nada de estar exposto a uma coisa deste tipo. Exato. E foi isso que eu fiz. Eu tentei falar de mar, de maritimidade, de Portugal, e dizer de forma muito assumida que ia estar fora da minha zona de conforto.
e ao que parece resultou. Muito bem. Então conta-me lá, quanto tempo durou esta expedição? Então, a expedição no total demorou 9 dias. Nós tivemos uma primeira parte em Estocolmo, mais de treino, perceber como é que tudo funcionava, experimentar equipamento, perceber o que é que tínhamos de vestir, quando é que tínhamos de vestir os respectivos elementos, montar tendas. Há várias camadas de roupa, há várias não camadas é? de roupa, há uma lógica que é preciso respeitar. E depois a expedição começou em Kiruna, já mesmo quase em cima do Círculo Polar Ártico, e foi durante 300 km até ao norte da Suécia, com dog sledding, portanto, com cães Portanto, e tu trenós. em cima de um trenó, de chicote na mão. Não, Chicote isso na não. mão, não. Não se pode, não se Sempre pode. com vozes meigas Sim. e bastante assertivas para os Mas cães tu que eles tinhas o teu serem. próprio trenó, Eu não é? tinha o meu próprio Com trenó. quantos cães? 6 cães. 6 cães. Estavam ok. totalmente sob a minha responsabilidade. Isto Uau. é, eu não só tinha que utilizar os cães para me deslocar, como tinha, quando chegava ao acampamento, tomar conta deles, alimentá-los, pô-los em segurança, limpá-los, porque não ficam cocós perdidos na neve. Ok. Tem essa preocupação. E depois, no dia seguinte, vesti-los, não é? Portanto, protegê-los do frio durante a noite, que eles ficam fora da tenda, obviamente. E depois, no outro dia de manhã, a mesma coisa, alimentá-los, tornar a pôr no trenó e continuar a viagem. E continuar. Foi fácil essa tua adaptação aos cães? Sim, aos cães, sim. Ao processo, não muito, não é? O primeiro dia é, por mais que nos tenham explicado N coisas e que nos tenham brifado quase sobre tudo, sobretudo sobre a segurança da nossa pessoa, não é? Em termos de hidratação, proteção do frio, portanto, tudo isso. Eu no primeiro dia senti-me completamente perdido. Não era eu, portanto, éramos 20 pessoas perdidas no Ártico com 180 cães, não é? Basicamente foi o que aconteceu. Porque não sabíamos quais é que eram as tarefas que tínhamos que fazer em primeiro lugar, como é que era, o que é que montávamos, como é que estávamos a comer aos cães, como é que comíamos nós, onde é que estavam as coisas, como é que se punham as coisas dentro do tornó. Portanto, houve ali um momento, confesso, totalmente perdido. Depois eu comecei a encontrar a minha própria lógica e comecei, olha, a safar-me. Pronto, basicamente foi isso. Muito bem. Não tiveste nenhum conflito com nenhum cão? Não. Os cães são muito, muito afáveis, percebem muito bem... São huskies, não é? São huskies, não são huskies como nós habitualmente vimos Aqui na no sul da não Europa. é? Exato. São quase um husky primitivo, não é? Isso é quase um lobo, não é? Na Ok, prática, super resistente. Uhum. Muito ativo, não é? Os cães querem sempre correr. Há essa preocupação. E depois, enfim, às vezes magoam, tens que parar, tens que pôr umas botinhas nos cães para eles não ferirem os pés. Enfim, é toda uma dinâmica que é interessante, mas que é preciso aprender. Pois. E o cão é a prioridade, não é? Ou não? O cão é totalmente É. a prioridade. Primeiro é o cão, seguir ao cão, depois é o cão e depois somos nós. Muito bem. Passaste muita fome. Não Não. passei fome. Nós íamos equipados com uma marca de alimentos que é uma marca como se fosse de militar, portanto, uma comida de militar ou de astronauta, não é? Que basta juntar água, Ok. que é ótimo nos primeiros 3 dias a seguir, começa a ser enfadonha porque já sabe um bocadinho ao mesmo, mas pronto, Pois. não morres. Comida liofilizada, não é? Exatamente. Uhum. Portanto, juntas água, aquilo cresce, ou coze, e depois comes vários menus, não é? Desde um caril a um porco com batatas. Comes tudo, incluindo o pequeno almoço, sopa, tudo isso. Portanto, fome não passei, digamos que não havia muita diversidade alimentar. Não te serviram lá nenhum, não levavas nenhuma latinha de bacalhau com natas. Não, mas para a próxima vez já dir-te-ei que vou levar um chouriço e um queijo seco. É. Pode ser, certeza. Mas, mas depois não consegues. Como é que depois tu cortas e comes as fatias de Comes queijo? na tenda. Dentro da tenda. Depois. Pois, porque tu acampaste sempre esses dias todos, não foi? Sim. Isso era outro desafio, não era? Era chegares a um sítio, normalmente um planalto. Nós dormimos em 2 planaltos e dormimos num espaço muito... Quando chegámos achámos que era o máximo, mas depois percebemos que era talvez o mais desafiante de todos, que foi em cima de um lago gelado. Ui, conta lá qual é o desafio aí. Porque são 2. Para já, porque as espias não entram. Ok. É muito Então, as simples. são aqueles ferrinhos Exato. Portanto, temos esse que se problema. espetam no chão, não é? E depois amarra-se a tenda. Exatamente. Portanto, temos esse problema que parece um problemazinho, mas não é um problema real, não é? Porque se ainda não tiver espias, voa. Exato. Portanto, a mão de obra aí. Depois temos um segundo problema, é uma vez que entra, não sai. Ui. Tem que ser rapazada. Portanto, montar acampamento e desmontar acampamento é uma aventura. É uma aventura. Faz isso, lá está, com a bendita das luvas, todo protegido. Um minuto depois estás a morrer de calor, tens de começar a tirar roupa, porque senão ficas úmido. Não ficar úmido é a regra de ouro. Porque se ficas úmido, arrefeces. Se arrefeces, portanto... Começas a sentir a primeira camada de roupa, E assim, é uma papa à tua volta, não é? É o problema, Pois. não podes mesmo nunca ficar com umidade no corpo, nem de noite nem de dia. Tu passaste frio? Eu passei fio deste lago gelado, porque o fio vinha de baixo. Ok. Ou seja,
normalmente quando estás na tenda estás confortável, estás com um saco de cama espetacular para 30 graus negativo, está tudo bem. Não sentes frio, a condição do frio a partir do chão? Em regra, não. Não, ok. Num ar gelado, sim. Então, O frio vem de baixo, vai por todo lado. É impossível de controlar. e passaste a noite a tiritar. Sim, passei um bocadinho a noite com frio e depois estava muito incomodado porque quando punha a cabeça no gelo, Sim. o gelo fazia barulho, tipo rangia, fazia... Uau! Então eu achava aquilo tudo muito estranho. E pensaste, Achava esta sempre, porcaria vai-se isto partir. vai-se partir e eu vou lá abaixo. Mas não aconteceu, é normal, o gelo mexe, tem a ver com as características que o próprio gelo tem. Para mim foi uma descoberta total, não é? Incrível. Tiveste a oportunidade de ver auroras boreais? Não é que tive 3 noites seguidas. Uau! Sortudo! Foi incrível. Eu não queria acreditar. Na primeira noite ele foi logo a abrir. Sim. Começámos a ver ao longe e de repente tínhamos o céu todo verde. Foi incrível. Uau. Sim. Vi a primeira e vi a segunda, a terceira noite. Tinha tanto frio. Pensei, bom, já me chega a dar umas boreais. Vou para dentro da tenda. Isso é um luxo, Já não aguento mais estar na rua, não conseguia estar mais na rua, já tinha o bigode gelado, a barba gelada, as pestanas com gelo, já não conseguia estar mais tempo na rua. Ok. Esta expedição, promovida então por essa tal marca de material de atividades ao ar livre, foi sempre em território sueco, Francisco? Não, nós começámos em território sueco e acabámos em território norueguês, portanto já ok. muito próximo do Mar do Norte. As paisagens que viste, descreve-as. Uau, é branco, até mais não. Viajaste com luz solar ou Sim, estava sempre de noite? Luz solar. Luz solar e uns dias até bastante longos. Ok. Quase como estamos cá agora. Portanto, dias a começar talvez um pouco mais cedo, 4h30, e a acabar Da manhã? Da manhã, e a acabar por volta das 7h30 começa a ficar luz. Um dia compridos, bastante compridos. Nesta altura do ano, sim. São paisagens incríveis, é de um branco imaculado. E depois Aquela neve fofinha que parece pó, não é? E aquele sentimento de espaço infinito que eu adoro. E que é mesmo uma coisa que eu gosto muito, quase desértico, mas neste caso com neve. Depois aparecem umas árvores aqui, umas árvores acolá, um monte aqui, um monte acolá, que não é nada bom, porque tens que empurrar o tornó, porque os cães não têm força para subir, portanto tens que dar ao pé e empurrar os tornós para aquilo subir. Ficas exausto ali em segundos, cheio de calor, tens de logo começar a tirar a roupa para não transpirar, mas pronto, é um branco incrível e depois é muito giro a linha, não é? Vês uma linha de tornós num branco total, é incrível, sim, e, portanto no fundo a linha a fazer a sua viagem no meio da neve é incrível. É quase poético, não é? É. Eu acontecia-me isso, aliás, eu caí 2 vezes. Uma numa curva muito desafiante, caiu um monte de gente, e outra porque estava completamente na lua, ou seja, eu deixei-me ir, eu comecei a pensar e os meus pensamentos naquele branco todo e tal, e deixei de perceber onde estava. Apagaste. E de repente o tornó deu um salto e foi queixo para um lado, eu para o outro. Bom, de repente pensei, não posso também ficar tão na lua, não é? Tenho que aterrar um bocado mais, senão isto dá mau resultado. Mas a segunda vez que caí foi porque estava noutro planeta. Muito bem. Tu és... deixa-me só... ia falar da tua formação original, és geógrafo, já lá vou. Portanto, começaste na Suécia, acabaste na Noruega. Na Noruega. A paisagem na Noruega já se assemelhava àquela ideia que nós temos de terrenos montanhosos com fiordes. Acabou num cenário desses? Exatamente. A tua expedição? Acabou num cenário, num fiord mesmo. Acabou numa Portanto, cidade... jackpot. Sim, acabou numa cidade que é uma pequena vila, não é cidade, que é Sinalden, que é também uma montanha, e portanto a partir daí chegamos ao mar através de um fiord, claro. Sim. Muito bem. Tu és geógrafo de formação. Certo. Era uma coisa que te interessava, ver outro tipo de paisagens? Olha, eu sou geógrafo por causa disso. Ou seja, é? Sim, eu quando escolhi o que é que queria fazer, escolhi geografia porque era a única coisa que me interessava verdadeiramente era viajar. Então não sabia muito bem que raio de curso é que dá para viajar. Eu achei, talvez geografia. E de facto foi algo que me incutiram em casa. Meu pai gostava muito de geografia, acompanhava-me muito a mostrar mapas, atlas, era ali um passatempo enquanto eu era mais miúdo. Caiu muito em desuso, não foi? Hoje em dia sim. as novas gerações não pena, prestam muita atenção às mapas. Aprende-se tanto a olhar para mapas, não é? E cria-nos aquela apetência para ver, para descobrir. E eu acho que vem daí. E depois, enfim, quando tive que escolher, pensei, como é que eu faço para viajar? Bem, talvez sou geógrafo. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Porque geografia hoje é outra coisa, é planeamento regional, é desenvolvimento regional, foi isso que eu fiz na vida. Mas a questão da viagem e a questão deste prazer enorme que eu tiro a viajar manteve-se, claro.
Muito bem. Estamos à conversa com Francisco Cipriano, que realizou recentemente uma expedição ao Círculo Polar Ártico. Vamos abrir o álbum de viagem. Francisco, das muitas viagens que já realizaste até hoje, não só esta ao Círculo Polar Ártico, mas também outras que já realizaste e vamos ter a oportunidade de falar delas, trouxeste algum objeto que seja especial? Sim, trouxe vários, não é? Como imaginas, aliás, eu hesito... Mas o objeto, não, qual é? Olha, o objeto que eu mais quis ter na minha mão foi um bumerangue. Ahá, é este que trouxe, que tens aqui. Está aqui, exatamente. Vou agarrar nele, confirma-se, é um bumerangue de madeira. Vê por trás. E depois tem aqui uma gravação com, presumo que com um pau em chamas, será um ferro em chamas? Sim. É no fundo Aboriginal, é isso? No fundo é quem fez, não é? Foi quem fez o objeto. Joe Rainbow, é isso? É. E o resto não consigo ler, mas diz aqui Austrália. Portanto, vem da Austrália. Conta-me a história deste bumerangue. Já o lançaste? Já o lancei, não sou veio? Não sou grande ou só foi? Mas a razão porque eu trouxe o bumerangue foi para já porque a Austrália surpreendeu muito. Foi talvez dos sítios onde eu fui na minha vida, onde eu achei eu podia ficar aqui o resto da vida. Não fazia mal. É pena ser do outro lado do mundo, não é? Exatamente por isso. Por ser, para mim, vamos dizer, uma conquista, não é? Ter chegado ali, não é? Foi uma conquista. E depois porque o bumerangue vai e vem. E, portanto, eu tenho a esperança de um dia voltar, não é? De voltar à Austrália e voltar a pisar aquele território. É um país que vive muito na rua, não é? A Austrália. Sim, é um país onde está tudo, não é? Há deserto, há ski, há bom surf, há corais, há tudo. Pronto, então transporta-te quase para o mundo. Isso é muito, muito interessante. Explica-nos rapidamente quanto tempo estiveste na Austrália. Olha, eu estive na Austrália 28 dias. Tenho isto muito presente na minha cabeça. Apanhei o maior jet lag da vida. Ao ponto de achar que estava mesmo doente e que se tinha passado alguma coisa no meu voo. Ficaste mesmo desbaratinado. Nunca tinha sentido, o que também é interessante para uma primeira vez. E depois fiz uma grande viagem. Estive no Deserto Vermelho, estive em Sydney, estive em Cairns, estive na Barreira de Coral. Foi uma viagem incrível mesmo e que me ficou na memória para sempre. Muito bem. Estamos à conversa com o geógrafo de formação Francisco Cipriano. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também... fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Francisco Cipriano, geógrafo de formação. O Francisco percorreu uma parte da tundra do Ártico numa expedição organizada por uma marca sueca de material de outdoor. Ele foi um dos 20 escolhidos entre os 29 mil concorrentes. O Francisco já conhece a Europa toda, enfim, já viajou muito também na Ásia, alguma América do Sul. Francisco, qual é para ti o continente mais desafiante? O continente mais desafiante... Para quem sai daqui deste pequenino cantinho à beira-mar plantado. É uma pergunta desafiante, na medida em que... então tens tempo.
em que quando tu desces para o Polo Sul ou para o Polo Norte, encontras outro tipo de desafios, e isso eu consegui provar muito, muito bem nas últimas semanas. Isso. Contudo, eu acho que há países desafiantes que desafiam pela diferença. Claramente, a Ásia é um país, é um continente que desafia pela diferença, não é? Não há coisas na Ásia que são complexas de fazer nos teus hábitos normais. Depois também depende muito da tua experiência enquanto viajante. Há pessoas que são mais tolerantes, menos tolerantes, que gostam de experimentar, não gostam de experimentar. Eu sinto-me super confortável na Ásia. Eu diria que para mim desafiantes são territórios hostis. Coisas que do ponto de vista do meu corpo e que eu cada vez gosto mais, me desafiam. Muito bem. E aí à cabeça colocarias o quê? Eu à cabeça colocaria uma coisa que eu fiz, que foi subir o Kilimanjaro. Foi hiper desafiante, foi uma coisa que eu adorei fazer, mas que me saiu, entre aspas, como se diz, do pelo, mas que me criou uma apetência. Porquê? Porque é muito cansativo, mesmo, e que te coloca numa posição para a qual tu nunca estás preparado. Tu não sabes como é que tu vais reagir com a altitude. Podes reagir bem, podes reagir mal. Podes reagir bem este ano e reagir mal para o ano. Portanto, isso é sempre uma incógnita. Tu nunca sabes se vais conseguir ou não vais conseguir. A única coisa que te move ali é a resistência, não é? Eu vou conseguir, eu vou tentar encontrar soluções, vou tentar proteger para conseguir fazer. Isso criou uma imensa apetência para fazer coisas destas, não é? Como eu fiz agora para o Ártico, ou como eu um dia gostaria de fazer para outra montanha alta, não é? Não digo Everest, porque depois acho que há aqui um limite que eu acho que já não é para mim, porque passamos um bocadinho o limite do humano. E eu não gostaria de fazer uma coisa destas assistido por oxigênio, mas há outros picos de 6.000, 5.900 que eu acho que conseguiria fazer e tenho vontade de voltar a fazer. Então vamos lá, Monte Branco, por exemplo, para começar, 4.000 e pico, não é? Um bocadinho mais, acho eu, não tenho a certeza. Então fica aqui ao lado. Sim, é verdade. Não é? Está na agenda. Tá? Caramba! Olha, como eu dizia, como já tivemos a oportunidade de falar, tu és geógrafo de formação. A geografia, ou foste para a geografia porque sentias esse chamamento do mundo através dos mapas, não é? E da curiosidade. Tens alguma paisagem preferida? Tenho, e já falei nela, que é os tais grandes espaços. Ok. Eu fico fascinado por os territórios quando não tem nada. Seja tundra ártica, seja, por exemplo, como tu encontras na Mongólia, ou como tu encontras nos desertos de Atacama, no Chile. Os territórios sem nada, a mim, criam-me um fascínio total. Não me perguntes porquê. Ok. Portanto, não és agorafóbico? Não, de todo. Aquelas pessoas têm fobia de grandes espaços? Não, ao contrário. Cria-me uma admiração e uma vontade de estar naquele espaço. E por exemplo, já estiveste na Mongólia? Não estive na Mongólia, estive... Também está na lista. A Mongólia está sempre na lista, não sei porquê, mas está sempre na lista, mas não tem saído nos últimos tempos. Mas estive no deserto de Atacama, no Chile, e estive noutros desertos, mas em particular o deserto de Atacama é um sítio totalmente inóspito, não se passa nada, não é? Quer dizer, os animais têm dificuldade em viver, dado as grandes diferenças de temperatura entre a noite e o dia, não é? Passas de menos 7 ou menos 8 para 40 ou 40 e tal, e isso é uma loucura. Isso é que é desafiante. E isso é muito interessante. Sim. Eu recordo-me... as flores do Atacama, não é? Sim, as rosas. Exato, que sobrevivem. Não, eu gosto muito desse tipo de espaços, não me perguntes porquê, mas gosto muito desses espaços vazios. Muito bem. Realizaste uma viagem à Malásia durante 20 dias. Destacaste na conversa prévia que tivemos, como uma das tuas grandes viagens. Porquê, Francisco? Pela surpresa, porque eu quando fui à Malásia já tinha estado na Tailândia, já tinha estado no Japão, já tinha estado em algumas partes da China, e achava que era apenas mais um asiático. Já tinha estado na Sri Lanka, é só mais um asiático. E depois não é nada disso. É um território com muita identidade, muito diferente de todos os outros, muito mais, entre aspas, elegante, onde a comida é incrível. Toda a gente fala no Vietnã, na Tailândia. Não fica nada a dever a estes dois, fica até, se calhar, a meu gosto, acima. E depois foi um país que me surpreendeu muito, porque encontrei coisas novas, não é? Encontrei uma floresta tropical úmida, quase intocada. Uau. Que me surpreendeu muito. E claro, praias tropicais muito, muito bonitas, mas que não foi nada aquele... é igual ao não sei quê. Não é nada igual, é diferente e é muito interessante. Surpreendeu-me por isso. A Malásia, corrige-me se estou enganado, conjuga ali a tradição do mundo antigo, mas é ao mesmo tempo um país muito moderno, não é? E foi isso que também me atraiu tanto, porque chegas a Kuala Lumpur e tens uma mega cidade.
ao nível de Singapura ou de Tóquio, e isso é surpreendente para depois fazeres 50 km e estás numa floresta tropical. Assim, dessa maneira? Quase, sim, Uau. mesmo. Então vamos lá, o que é que fizeste em 20 dias na Malásia? Fiz um bocadinho de tudo. Essa viagem já tem alguns anos, não é? Já tem. És um jovem, mas é sempre um exercício difícil de puxar pela memória. Sim. Eu gosto muito de fazer viagens que tenham várias componentes. Isto é, por exemplo, passar por uma grande cidade e explorar essa cidade nas suas várias dinâmicas, quer na comida, quer na arte, quer no urbanismo, quer nesse tipo de coisas. Portanto, atrai-me muito. Depois gosto dos tais espaços naturais, inóspitos ou não. Neste caso, no caso da Malásia, o espaço que eu escolhi visitar foi essa tal floresta tropical. Eu não sou muito, dito isto pode parecer mal, mas eu não sou muito de andar a visitar povos indígenas, porque acho que sempre que estamos a ver, quase que fôssemos zoológicos, entre aspas, que andamos um bocadinho a explorar um território que é muito privado, e isso a mim não sou muito fã. Mas acabei por fazê-lo de forma muito natural na Malásia e sentir-me muito bem-vindo. E isso para mim foi gratificante. Não me sentia intruso, sentia-me bem-vindo. Procuraste ou calhou? Calhou Ok. porque fazia parte da nossa viagem, irmos numa piroga para ir a um sítio e depois de repente dás conta que tens de fazer umas paragens e de repente olhas para à tua volta e estás num território onde não estavas à espera de estar. Ok, então mas partilha lá connosco o que é que viste? Sim, Povos indígenas? foi isso, foi basicamente estar numa aldeia indígena onde o contacto com a, vamos dizer que a sociedade evoluída é muito eficaz, portanto não é aqui, não é aquela coisa que só lá vai de não sei quanto em não sei quanto tempo, não, todos os dias passa gente ali. Ok. Há um contacto permanente. Mas tu és um europeu barbudo, branco, exato, barbudo, é verdade, portanto isso deve ter causado alguma estranheza, não? Fui muito bem recebido, e quando queria-me vir embora, aliás, queríamos todos vir embora para prosseguir viagem, e continuavam-me a ensinar a mandar arcos e flechas e a caçar, e eu disse, mas isto não vai servir para nada, mas não queria ser incorreto com as pessoas, e portanto estava metade do grupo à minha espera e eu continuava a aprender a caçar. Pronto, tudo bem. E depois tive uma semaninha bem contada numa ilha perdida no meio do mar da China, ao sol, e a desfrutar do mar e a desfrutar do mar, do fundo do mar. Muito bem. Explica-me, tu que és geógrafo, és geógrafo de formação, és mais dado à geografia natural ou à geografia humana? Ui, essa pergunta é muito difícil e muito qualificada. Eu gosto das duas coisas. Porque eu gosto das duas coisas. Okay. Eu gosto de perceber as dinâmicas e gosto de perceber como é que funcionam as cidades, mas depois fico derretido quando estou perante uma paisagem natural. Ok, portanto, és dado às duas. Sim. E há algum sítio que te venha à cabeça em que a geografia natural determina a geografia humana, ou ao contrário? É sempre assim. É sempre assim, claro. Assim, não é? Sei lá, por exemplo, estamos a lembrar-nos o Douro Vinheteiro. A geografia humana determina a geografia natural. Assim. Mas ao contrário, por exemplo, Francisco? Que não determina, é isso? Ou onde é que tu notas essa relação mais estranha, ou mais inusitada, ou mais diferente? Olha, eu noto essa relação quando ela é contrariada, sabes? Quando eu, por exemplo, chego a um sítio e vejo que isto não é daqui. E penso assim, o que é que está aqui a fazer? Isto não faz sentido nenhum. Aí é que eu fico alerta, não é? Agora quando essa linha Mas que viste sobreiros no deserto chinês? Não estou a lembrar de um exemplo em particular, mas quando eu chego, por exemplo, quando eu chego a uma cidade e vejo uma marca que não é dali, tipo, eu penso assim, era muito mais giro ter aqui uma loja tradicional. Pois. Ou vejo um determinado, vou exagerar, mas imagina que, olhando para os tais povos indígenas, se eu chegava lá e via-os a caçar com um arco e flecha tipo da Decathlon. Exato. Ficaria irritadíssimo. São estas coisas que me chocam. Sim. Agora, se as coisas estiverem mais ou menos na sua lógica, não me choca. Até acho uma certa piada. É como se tudo fizesse sentido. Claro. A globalização, matou um bocadinho a identidade, matou um bocadinho, não é? Exato. E que nós, tentamos explorar da melhor forma, mas que às vezes não é muito evidente. Tem coisas muito boas, mas homogéneas Sim. Não é? Sim. E isso é muito visível. É muito visível para quem viaja, sim. Claro. Sim. Muito bem. Na Europa, sobretudo, não é? Sim, se podes ir uma rua comercial em qualquer cidade, tem as mesmas lojas, não é? Pois é.
Pois é. Eu às vezes questiono-me porque é que as pessoas ainda viajam, não é? Quer dizer, questiono, estou a exagerar. Sim, há sempre coisas novas. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, então, viajaste também pela Austrália, como dizias no final da primeira parte, 28 dias, não foi? Sim, foram 28 dias entre deserto, entre barreira de coral, que foi talvez, já vi muitos corais, mas nunca vi assim, não é? Acho que a grande barreira de coral é impactante. Fazes tudo, fazes surf, sobes montanhas, percorres desertos. Mas não é assim que a vida tem graça. É, eu estou contigo, assino por baixo. Escreve lá o manifesto, tens já a minha assinatura. É assim que a vida tem graça, sim. Pelo menos da maneira como eu vejo, claro. Muito bem, mas a Austrália... Sim, a Austrália, como eu te disse há bocado, senti muito bem. Quando passou o jet lag, senti-me quase em casa, não é? Tem muito a ver connosco, a nossa identidade, com esta ligação com o mar que eu tenho e que, portanto, os australianos também têm, pelo menos uma parte dos australianos, aqueles que estão mais perto do mar, obviamente. E, portanto, aquela coisa daquela cultura da praia, de ir para a praia o dia todo, sabes? É uma coisa que os portugueses têm e os australianos também têm. Depois tens o tal território inóspito, voltamos ao mesmo, não é? Portanto, tens o deserto vermelho, o tal Outback, que é fascinante e que te permite fazer um bom trekking ou ir subir uma montanha ou coisa parecida, que me atrai muito. E depois tens uma componente tropical, que aqui para nós, eu adoro tropical. Adoro estar ao sol, adoro mar quente, adoro bom tempo, não é? Portanto, estás a ver o que eu sofri no Ártico há 2 semanas atrás. E, portanto, Brasil, sim. Brasil, olha, conheço pouco o Brasil, sabes? Só fui 2 vezes ao Brasil e não tenho um conhecimento muito profundo do Brasil. Ok. Onde é que estiveste no Brasil? Estive na Bahia e no Recife. Ok. Mas chama-te, diz-te. Tenho um bocadinho de medo. É? Sério. Eu sou então, um homem que faz 300 km no Ártico com 6 cães que acaba de conhecer. Não, aquela coisa da insegurança faz-me um bocado de medo, sinceramente. E depois eu conheço-me, não é? Eu sei o que é que eu faria se chegasse a uma cidade daquelas. Eu não ia ter medo. E, portanto, ia arriscar. E, portanto, eu acho que não... eu fiz coisas, por exemplo, eu apanhei táxis na cidade do México. E quando cheguei ao hotel disseram-me: o senhor veio de táxi? Sim, o senhor é totalmente inconsciente. Porquê? Porque é perigoso. Porque podes ser raptado, podes levar um tiro, podes ser roubado, podes ser N coisas. Pelos vistos tens sorte, não é? Pronto. Mas isto para dizer que eu acho que se fosse ao Brasil, talvez me pudesse colocar numa situação um bocadinho mais complexa. Mas, quer dizer, mas não estou a descartar. Nem acho que seja um sítio onde não se possa viver. Há milhares de pessoas no Brasil e todos os dias. Mas confesso que tenho assim algum receio. Gostava de ir em segurança, gostava de ir para desfrutar do Brasil, sim. Muito bem. Falaste do medo e disseste que tu te conheces bem, portanto, arriscas. Sentiste nessa tal expedição que falámos na primeira parte no Círculo Polar Ártico, sentiste medo? Medo não, de todo. Nunca? Nunca. Não tive medo nenhum. Tive uma necessidade enorme de me autoconvencer de que era capaz. Percebes? Isto é, repara, quando tu chegas a um sítio, chegas a campo, fizestes 70 km com os cães, estás estourado, mas ainda te faltam milhares de tarefas. Falta-te tirar os cães do tornó, atar os cães pelos em segurança, dar-lhes comida, vesti-los, tratar da tua comida, montar uma tenda, e isto vai demorar 4 horas. E montar uma tenda significa cavar um buraco na neve. Portanto, montar a pá, cavar um buraco na neve, montar a tenda, voltar... E, portanto, há um momento que estás... Eu senti-me completamente exausto, tive um momento de me sentar, parar e dizer assim: eu vou ser capaz de continuar, vou beber um copo de água. Primeiro tem que aquecer, porque entretanto já gelou, não é? Vou beber água e... Caramba, tudo é um problema. Não, tudo é um problema. O meu maior problema no segundo dia foi que as minhas botas congelaram, não tinha botas para calçar. Ai. E então como é que resolveste isso? Tive que ir com umas outras botas, neoprene, que... As botas são 2 botas, uma dentro da outra. E tive que ir com as botas neoprene, pedir ajuda para aquecer a água, entornar a água por cima das botas grandes para conseguir calçar as botas, porque, enfim, no briefing, apesar de ter sido muito completo, não me disseram que os atacadores tinham sido deslaçados, porque o pé tem que entrar na manhã seguinte com as botas geladas. E, portanto, como os atacadores estavam atados, o meu pé não entrava. Pois. São coisas básicas, não é? Mas que transtornam muito a nossa vida. E, portanto, foi todo um processo de adaptação, mas medo não tive. Tive muita necessidade de ter força e de ser resistente. Todos os 20 chegaram ao fim? Todos os 20 chegaram ao fim. Uau. Chegaram todos ao mesmo tempo? Não, nós estávamos arrumados por equipas. Okay. Os cães têm que ter alguma distância uns dos outros, portanto... E porque são cães de origens diferentes e, portanto, eles zangam-se uns com os outros, portanto, temos que ter esse cuidado. Okay. Nós éramos 20, havia 5 equipas e, portanto, cada equipa chegou a um ritmo. Chegou ao seu ritmo.
Muito bem. Chegaste na frente ou no fim? Isto não fica nada bem dizer, pois não. Chegámos na frente. Não é nada, assim mesmo é que é. Uma razão bem. muito simples. Conta. Porque tínhamos o melhor musher. Musher é o dono dos cães. Tínhamos o homem mais velho, mais experiente, mais treinado. E, portanto, eu acho que tivemos sorte porque nós conseguimos fazer as coisas muito rápidas. E o que significa chegar cedo é a partida cedo. E nós conseguimos nos despachar e partir cedo. E, portanto, nesse dia partimos cedo e, portanto, chegámos mais cedo. O último nunca descansa, não é? Exatamente. Mas tivemos muita sorte com isso. Se calhar arrumaram, como eu já sou também assim mais entradota, arrumaram-me com ele, que era a coisa funcionava bem. Mas era um homem muito experiente, era um mestre muito experiente e, portanto, acabámos por ser a primeira equipe. Mas não que isso tenha algum significado. Chegámos em primeiro lugar porque partimos em primeiro lugar. Mas é o que é e deves orgulhar-te disso. Não, muito bem. Orgulho muito. Olha, Francisco, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos embora. Então vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Olha, vai um canivete suíço. É um clichê, mas dá-me imenso jeito. Ah, ok. Já foste salvo por essa ferramenta MacGyveriana. Eu gosto de piqueniques e o canivete suíço é uma coisa que me dá muito jeito para os meus piqueniques. Com um cuidado que agora me assola sempre, que é não pode vir na bagagem de mão. Tem sempre que vir na bagagem de porão e já perdi 2 à conta disso porque me esqueço. Ah, ok. Pois retiram-te, não é? A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? A viagem com mais peripécias foi à Indonésia. Ah, conta lá uma que tenha acontecido. Fui deportado. Como assim? Foi muito mau. O que é que tu fizeste? Não fiz nada, enganei-me num visto. Fiz uma escala em Singapura e estava com um visto de single entry e eu precisava ter tido um visto de multi-entry, ou seja, que eu pudesse entrar e sair várias vezes. E eu, quando saí para fazer uma escala na Indonésia, o meu visto caducou automaticamente. Eu não dei conta. Quando voltei a embarcar na Indonésia, em Singapura para a Indonésia, deixaram-me embarcar no avião erradamente. E eu cheguei à porta, ao sítio onde eu ia, portanto, outra vez a outra ilha, uma ilha que eu queria muito visitar, que era Sulawesi, e os senhores da fronteira disseram-me, não pode, porque o seu visto caducou, puseram-me um carimbo a dizer Denied Entry, a vermelho, e mandaram-me de volta no mesmo avião. Uau! Para a Indonésia? Para Singapura. Para Singapura. Sim, eu apanhei uma susto da minha vida, porque, enfim, estava com uma viagem a meio, faltava muita coisa para fazer, muitos hotéis marcados e eu naquele momento não tinha visto para entrar. Como é que resolveste isso? Estive 2 dias e meio à espera em Singapura, com um pânico enorme de não me darem visto, perdi imenso dinheiro e alguns voos e tudo isso. E depois o senhor embaixador deu-me um visto e eu continuei viagem. Muito bem, pronto, esquecendo tudo o que tinha. Não foi nada esquecido, porque as peripécias não acabaram aí. Então conta lá outra. Não, é que a segunda peripécia é quando cheguei ao Bali, que era o meu destino, já tendo perdido uma das ilhas, barraram-me na fronteira porque o meu passaporte dizia Denied Entry há 4 dias atrás. Oh, caramba. Então quiseram saber porquê, sentaram-me numa cadeira durante 7 horas a explicar, veio um polícia, veio um homem na embaixada, e eu só dizia que na verdade foi só um problema de visto. Só? Deixaram-me ir, pois. Mas foi um bocado angustiante. Aí, hoje tenho medo de fronteiras, pá. Aí sente-se medo, não é? Sim, ainda hoje tenho aquele momento em que estás a dar, adoro máquinas, para passar num passaporte com máquinas, elas não falam, ou é ou não é. Agora, quando é um polícia, tem que entregar e tem que ver o meu passaporte. Começas a suar. Começa a ver, espero que não tenha acontecido nada com o visto, começa a ficar um bocado em pânico. Olha, o carimbo do passaporte ou o visto mais difícil de obter? Foi este. Foi esse. Que nunca consegui chegar ao sítio onde eu queria. Ainda hoje não fui às Ilhas Sulawesi. Opa, então tens de fazer isso. Acho que não vou voltar lá. Está lá o teu nome escrito. Francisco Cipriano Ozier. Exato, não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Olha, a recordação de viagem mais cara? Mais cara de custo? Se for mais cara de custo, foi um blusão que eu comprei no Japão num mercado de rua. Achava que estava a comprar uma pechincha, mas fiz mal as contas. Foste enganado por 1-0. Quantos? 1 ou 2? 2. 2! Ui! E paguei uma pipa de massa por um blusão que quando percebi o dinheiro que tinha pago, entrei em pânico. Mas pronto, já estava, não vi nada a fazer. Eu nem vou perguntar mais nada. E ias a dizer mais caro depois do ponto de vista sentimental? Também sim, este foi o mais caro. Do ponto de vista sentimental, eu devo dizer que cada vez trago menos coisas dos sítios. Não és muito tralheiro? Não sou nada, já fui. Agora não sou, porque o espaço é limitado. Mas às vezes trago assim umas coisas muito, muito estranhas que me apaixonam muito. Por exemplo, uma vez comprei um candelabro muito pequenininho num templo no Sri Lanka e ainda hoje tenho muita paixão pelo aquilo. Pronto, o que é que eu te faço? A gente apega-se aos objetos, não é? Gosta deles e acarinha-os. Já está. A refeição mais estranha, qual foi? Foi uma que eu não comi, arroz de grilos no México.
Então porquê? Não sou a pessoa para comer esse tipo de coisas. Entendo. Gostava de viajar com? Olha, com o Michael Horn. Quem é um é? explorador Aham. dos tempos modernos, fez coisas incríveis, já foi ao Polo Norte, já foi ao Polo Sul, já fez viagens à autonomia. É assim, entre aspas, o meu ídolo viajante. Então, vamos lá. Comunicas com ele? Não, de todo. Mas segue-lo nas redes, essas coisas na todas. rede, sim. Inspira-te. Inspira-me muito, sim. Muito bem, uma boa inspiração então. Eu Boa. gosto muito do Michael Horn, é um tipo às direitas. Levava-lo onde? Olha, aqui em Portugal, levava-lo onde? Aqui em Portugal levava-o a fazer uma caminhada ou no Gerês ou na Lausanne. Ou na Lausanne. No Gerês na primavera e na Lausanne no outono. Sim, talvez, sim. Boa. Ou então punha-o a subir o pico. Ui! Vamos lá, escreve-lhe. Vamos embora. Olha, Sabe. música, qual é que escolheste? Olha, a música que eu escolhi é uma música tão pateta. Não é nada. Eu não te vou conseguir dizer a música, é uma música de Júlio Iglesias. É uma das mais conhecidas, mas eu não me recordo qual é que era a música, mas é muito patética porque eu dei por mim, ouvir o Júlio Iglesias em Bombaim, no alto de um hotel, às 11h30 da noite a comer canelónios. E pensei, o que é que se está a passar aqui? Nada disto faz sentido, mas tudo fazia sentido. Tudo faz sentido. Olha, Francisco, foi um gosto. Obrigado. Igual, obrigadíssimo. Boa sorte com esses teus planos de viagens, subir montanhas, enfim. Tens um mundo à tua espera. Assim espero. Sim, assim espero. Claro que sim. Foi um gosto, Obrigado. uma vez mais. Obrigado. Júlio Iglesias a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien
más amor. Y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido.